Olá, está começando agora o episódio de retorno do seu podcast de história favorito, que já não é mais tão novo assim, o JacoCast. Com episódios semanais para você, eu sou Gabriela Burachide e retornando comigo, claro, Thalita Simplício. Oi, gente! Ai, que saudade eu tava. Nossa, eu também, viu? Não aguentava mais ficar parada esperando esse momento. Ai, parada é muito, né, amiga? Mas assim, né? Parada mentalmente, né? Assim. Mentira, mentalmente. Parada. Vontade de falar abobrinha na internet enquanto eu recuperava a minha voz. Isso aí. Parada com o podcast, né? A vida continua, mas parada com o podcast. Sim. Ai. Como vocês já sabem, cada semana nós abordamos histórias com temas diferentes e hoje nós teremos um episódio de casos criminais, onde falaremos sobre duas grandes fraudes financeiras desse século. Então, se você é novo por aqui e está escutando esse episódio e gostar, vai lá maratonar a gente, nós temos vários episódios bacanas para vocês, tá? E também não esqueça de mandar sugestões pra gente, histórias, no nosso e-mail, que é jacocast.contato@gmail.com. E também pelo Instagram, que é JacoCast. Nós somos JacoCast em todas as redes sociais, Spotify, YouTube e tudo mais. Isso mesmo, gente. Então, vamos lá, né? Vamos começar. Bora! A primeira fraude que a gente vai falar foi, inclusive, sugerida por um de nossos ouvintes, tá? É sobre a fraude da Theranos. E a segunda fraude que a gente escolheu, a gente falou assim, bom, mais uma vez, né? Vamos puxar para o que aconteceu aqui no Brasil. E aí a Gabi escolheu essa. Sim. Que, inclusive, é a maior fraude da Bolsa de Valores, né, que nós temos no nosso país. Então, e é muito, assim, tem muita pegada dessa primeira história, então, desse primeiro caso. Então, super combinou aqui para esse episódio ficar mais gostoso para vocês. Isso mesmo. Não fica gostoso para os investidores, mas para a gente que está só observando, tá tudo bem. A gente é pobre, né? Então, assim, nada nos afeta. Então, gente, vamos lá. A Theranos. O que é essa Theranos? A Theranos, ela é uma startup. Ela foi fundada em 2003 pela Elizabeth Holmes. A Elizabeth, ela tinha 19 anos quando ela fundou a Theranos. Né? O nome da Theranos é dividido em duas partes. O Thera, que é baseado em therapy, né? Terapia, e a outra parte que é de diagnosis, né? Diagnóstico, é terapia mais diagnóstico. Então, qual que era, né, essa promessa da Theranos? A promessa era que uma gota de sangue seria o suficiente para detectar várias doenças. Né? Achei chique. Pois é, não, a proposta, minha filha, é riquíssima. Seria uma tecnologia, assim, de outro mundo, né? Bem inovadora mesmo, né? Exatamente. E por que ela decidiu criar essa empresa, né? Essa startup? Porque um tio dela, muito próximo, ele teve câncer de pele, que se espalhou para o cérebro, para os ossos e tal. E aí ele morreu. Então, e eles sofreram muito nesse meio do caminho. E aí ela queria começar isso, né? Começar essa startup para impedir que outras famílias passassem por algo parecido com o que ela passou. Teoricamente, uma coisa muito boa. Uma coisa nobre, né? Aí, ok. Então, qual que era a primeira coisa que ela queria fazer a partir daí? Queria que as pessoas tivessem acesso fácil às próprias informações de saúde. Então, aí foi criada uma máquina portátil, né, chamada Edison. Essa máquina, ela coletaria o sangue com uma picada no dedo. Sabe, tipo aquele medidor de glicose?
sabe? Geralmente diabético tem isso que dá uma picadinha mesmo de medir a glicose todo dia, assim, geralmente. Sim, só uma gotinha mesmo, né? Sim, assim. Uma gotinha, seria tipo um aparelho desse, só que ele detectaria anormalidades de vários tipos, entendeu? Entendi. O que na época era muito superior e muito mais sofisticado do que qualquer equipamento que já existia. Ele substituiria várias máquinas, né? Então, assim, os testes ficariam mais baratos, né? As estruturas de laboratório não precisariam ser tão complexas, né? Tão cheias de máquinas. E seria utilizado menos sangue. Consequentemente, menos lugar para armazenagem, enfim. Várias coisas que são necessárias, né, em laboratórios que fazem esse tipo de análise. Sim. Uma economia muito grande, né? Então... Sim, e o resultado, ele seria enviado em poucas horas para o aplicativo no celular da pessoa. Então, assim, ia ser tudo de bom, né? Porque pensa, você ia poder fazer o exame muito mais barato, ia receber direto no seu celular o resultado, não ia ter que ficar vendo aquela porcaria daquela agulha, Deus me livre, enfiando no seu braço para tirar sangue, sabe? Tipo assim, vários benefícios, problemas, né, no meio do caminho seriam removidos. Uhum. Seria mais barato, seria mais rápido, em todos os sentidos, né? Mais econômico. Tudo. Sim, e tipo assim, você não ia precisar de ir ao médico para pedir para fazer um exame, entendeu? Uhum. Seria uma coisa mais rápida ali. E aí, eles criaram também o nanotainer. O que é isso? É um recipiente próprio para armazenar essa gotinha de sangue. Ele tem 1,29 centímetros e cabe 150 microlitros de sangue. É muito pequenininho, sabe quando você vai falar assim, é só um pouquinho e abre o dedo assim? É desse tamanho. Sei. É esse tamanho que você abriu os dedos. E eu abri mesmo, eu vim aqui e testei. Pois é. E aí, esse nanotainer, ele substituiria vários tubos de sangue, né? Porque, em teoria, o sistema, ele seria preparado para até 250 testes diferentes, com aquela gota, tipo de colesterol a câncer, sabe? Uhum. Só que, inicialmente, nem metade dele estava autorizado. Então, não estava podendo fazer grandes coisas ainda. Então, o que aconteceria seria que até, além de todas aquelas resoluções, né, que a gente falou antes, do preço, tempo e tal, levaria também à descoberta precoce de doenças. Por quê? Como os exames seriam mais baratos, as pessoas fariam com mais frequência, ia ter acesso mais cedo, e aí essas doenças, né, essas alterações seriam descobertas muito antes de desenvolver para algo mais grave. Né? Faz sentido. Uhum. E aí a Elizabeth Holmes, ela comparava, né, esse processamento do sangue na Edison, né, na máquina, aos computadores. Tipo assim, porque antigamente o computador ocupava uma sala inteira e hoje a gente tem os smartphones. Então ela comparava que a mesma coisa poderia acontecer com um laboratório. E aí, o que aconteceu? Como era algo muito inovador, assim, e muito, muito diferente, né? Porque tinha anos que a indústria farmacêutica não atualizava nada. Sim. E, como todos sabem, a indústria farmacêutica é uma das coisas que mais gira dinheiro no mundo, né? E aí atraiu muitos investidores. Então, de 2004 até 2015,
A Theranos arrecadou mais ou menos 700 milhões de dólares em investimentos. Nossa Senhora. Por 11 anos. Tá ligada? É dinheiro demais. É muito dinheiro, velho. É muito dinheiro. E aí a Elizabeth, ela virou a queridinha do Vale do Silício, assim, sabe? O povo chamava ela de nova Steve Jobs. Inclusive ela só vestia blusa preta com golinha alta. Ah, não. Porque tomava menos tempo, sabe? Aham. Ela literalmente usurpou a personalidade dele. Exatamente, velho. Assim, sem condições. Mas... E aí, né, ela, com esse tanto de investimento e tudo, ela era acionista majoritária da empresa, né? Ela tinha 50% das ações. E com isso ela se tornou multimilionária aos 31 anos. Incrível. A empresa, na época, ela era avaliada em 9 bilhões de dólares. Show. Não tem como. O que eu posso dizer mais sobre isso? Bilhões? Eu não sei nem o que esse dinheiro significa. Eu não consigo nem imaginar 9 bilhões de mensurar dólares. Isso aí, impossível. Então a única palavra possível é show. Nossa Senhora. Mas então, como que isso era desenvolvido, né? A Elizabeth, ela tinha um discurso muito convincente. Só que esse discurso era cheio de mentira. Porque o produto, eles não conseguiam elaborar o produto. Tipo assim, não dava certo a proposta deles, entendeu? Uhum. Só que ela sempre conseguia fazer parecer que estava tudo dando certo, que os testes que estavam acontecendo estavam tudo dentro do esperado, sabe? Uhum. Então, ninguém desconfiava, né? E aí o nome do produto era Edison, exatamente por causa do Thomas Edison. Né? E o Thomas Edison, ele dizia que a maior fraqueza de alguém é desistir, que para ser bem sucedido é preciso tentar mais uma vez. Né? Então, tipo assim, ele falava que ele não tinha fracassado as invenções dele, mas que tinha descoberto 10 mil maneiras que não funcionavam, sabe? Quase um positivo tóxico. Sim. E aí o que estava acontecendo com a Theranos foi a mesma coisa que estava acontecendo com o Thomas Edison na época que ele estava descobrindo a lâmpada incandescente, né? Que o que ele fazia? Ele fingia que funcionava, forjava demonstração, dava ações jornalista para os jornalistas simpatizarem mais com a ideia dele. E pá, ele fingiu por 2 anos até ele conseguir aperfeiçoar e realmente conseguir fazer a tal da lâmpada incandescente. Olha. Eu nem sabia disso. Olha, aí você tá vendo? A mulher usurpou 2 pessoas. 2 pessoas, exatamente. E aí a Theranos seguia a mesma mentalidade, entendeu? Ela tinha certeza que ia acontecer. Era um fanatismo mesmo que ela tinha pelo Thomas Edison, entendeu? Sim. E era perigoso, né? Ela acreditava no que ela falava, assim, com toda certeza. E aí, tipo, só que pensa, isso tá brincando com a saúde das pessoas, né, cara? Pois é. Isso aí é meio perigoso, né? Muito perigoso. É muito, muito louco isso. E aí, como que aconteceu, né? Essa queda da Theranos? Um professor, né? A primeira coisa que aconteceu, assim, um professor de medicina em Stanford, que é onde a Elizabeth fazia a faculdade antes, né? Ela fazia engenharia química, se eu não me engano. E aí ela abandonou o curso. Ela abandonou o curso para poder abrir a Theranos. Caraca, ela largou Stanford. Stanford, exatamente. E aí esse professor de medicina, o nome dele é John Ioannidis, sei lá como fala isso. Meu querido John. Ele escreveu um artigo, né, chamado
A inovação biomédica está acontecendo fora da literatura revisada por pares? Isso em 2015 que ele publicou. E o que dizia esse artigo? Ele questionava por que a Theranos estava se desenvolvendo sem ter as pesquisas revisadas por outros cientistas e publicadas periodicamente. Faz sentido. Porque o que acontece, gente? A ciência, o que é? Quando você quer comprovar uma coisa, você faz um teste, escreve aquele teste e outras pessoas vão testar. Se todo mundo chegar no mesmo resultado, é sinal que você conseguiu provar isso. Agora, se cada hora der um resultado diferente, quer dizer que está incorreto. Então, para algo ser concreto, precisa ser provado. E nada é concreto da Theranos. Era um discurso muito bom, mas cadê fatos, né? Sim. E então, no mesmo ano, o The Wall Street Journal, né, o repórter John também, só que é outro sobrenome. John Carroll, sei lá. Ele publicou um artigo que sugeria que a tecnologia da empresa não era o que dizia ser. E aí ele falou dos resultados imprecisos, ele expôs que eles usavam máquinas tradicionais de outros fabricantes para fazer alguns dos exames. E ele teve, né, como ajuda para essa matéria, o Tyler Schultz, que ele era neto de um dos diretores da Theranos. Ele ajudou esse repórter a fazer essa matéria. E aí, né, virou uma confusão. Aí a companhia passou a ser investigada, porque o povo falou assim, putz, realmente, né? O que tá rolando aqui, sabe? E aí passou a ser investigada, né? Teve que prestar, tipo assim, tava tendo que prestar conta a investidores, estava rolando ação judicial, sanções de agências governamentais. Aí as entidades reguladoras pediram os dados sobre a Edison da qualidade dos exames. E, inclusive, a CMS, que é a Agência Americana para Saúde e Serviços, ela nunca conseguiu inspecionar a Edison. Uai. Pois é. O que reforçou a suspeita sobre usar essa tecnologia de concorrentes, né? Não, mas aí é muito engraçado isso, né? Tipo, você demora anos para poder realmente, assim, desconfiar de uma coisa dessa. Isso que eu acho um absurdo, sabe? Não, foi uma grande ilusão, né? Ela realmente conseguiu, com a forma de falar, a forma de coisar, quase hipnotizar todo mundo, né? Pois é. É isso que eu não consigo entender, como essas pessoas conseguem fazer isso, sabe? Assim, porque é surreal, assim. Porque se as pessoas ao redor, elas gastassem um tempinho delas, nem que seja mínimo tempo, para poder observar direito os fatos e pesquisar, elas viriam que alguma coisa não bate, entendeu? Pode não ver a verdade, mas elas iam ver que várias coisas não batem, sabe? Sim, cara, mas pensa assim, tipo, a pessoa tá há tanto tempo ali naquele trololô, acreditando naquilo, que a pessoa não acha que vai, tipo, depois de toda a promessa, depois de todo o negócio, a pessoa não pensa que vai dar tudo errado do nada. Não, sim, mas a promessa era muito grande, todo mundo estava empolgado, todo mundo estava assim, com a perspectiva lá em cima, e não pararam para prestar atenção se era possível, né? Sim, isso eu entendo. O que eu não entendo é como eles deixam chegar nisso, entende? Porque para essa pessoa chegar num status desse tamanho, entendeu? Uma empresa desse tamanho, uma credibilidade desse tamanho, entendeu? Ela começou lá de baixo, entendeu? Então,
como as pessoas abriram portas para ela sem ter sabe, assim, um mínimo de certeza de que aquilo que ela tá falando é verdade, entende? É isso que eu digo. Porque eu sei que muito da fama dela e da empresa dela veio dos meios de comunicação, entendeu? As pessoas que abriram portas para ela, os famosos que apoiaram ela, os famosos que deixaram ela entrar nos seus programas de televisão, os veículos de comunicação que fizeram matérias sobre ela. Muitas revistas, várias coisas. E revistas importantes, né? Sim, entende? sim. Então, assim, isso que eu acho um pouco prejudicial, sabe? Porque os veículos de comunicação, eles têm que ter... eles têm que saber que eles têm essa responsabilidade, sabe? Social. Então, eles têm que buscar o mínimo de certeza no que eles estão falando, passando pra frente, né? Sim, cara. Mas aí é que tá. O que é o discurso, né? Sim. Tipo assim, acho que a Elizabeth ela podia vender literalmente até avião caindo, sabe? Mas é isso que eu não entendo, porque tanto nesse caso que você tá contando quanto no que eu vou contar, é muito isso, a manipulação é enorme, né? Exatamente. Não, e aí é que tá, em um dos, se eu não me engano é no do canal Tech, nas fontes que estão aí pra baixo, gente. Lá é o que tá mais completo, de todo esse caso, de tudo acontecer, é o que tá mais completo. Lá fala que ela, inclusive, tinha parentesco, eu não sei se é pai, se é avô, não sei, não lembro quem que é, com alguém que já estava dentro da indústria farmacêutica. Então foi das coisas que, tipo assim, levou os investidores a acreditar. E aí o investidor grande foi lá e investiu. O outro viu que o outro investiu, então vou investir também. E assim foi virando um trololô, minha filha. Entendo. Virou isso aí, né? Tipo, aquela pessoa grande ali não ia investir se não tivesse pesquisado. Então eu vou acreditar nele, sabe? Exatamente. E também não vou pesquisar, sabe? É a lógica, né? Que dá pra aplicar. A lógica e ilógica que dá pra aplicar aqui, né? Sim. Então, no encontro anual da AACC, né? American Association of Clinical Chemistry, de 2016, a Elizabeth apresentou oficialmente os componentes internos da Edison, né, da máquina. E aí, a partir do momento que eles viram os componentes internos da máquina, ela já não conseguiu convencer mais os especialistas sobre a qualidade do serviço. E como que conseguiu ficar esse tempo todo, né? A Theranos, ela nunca abriu o capital. As empresas de capital aberto, elas precisam ser transparentes, né? Precisa mostrar tudo, tipo, ter relatório financeiro aberto, acessado, mostrar cada coisa que está acontecendo. E a Theranos nunca abriu para evitar essa obrigação, entendeu? Então não precisava nem fazer relatório financeiro para os próprios investidores. Loucura. E aí o que mais, né, que foi acontecendo? Eles distribuíram alguns vouchers para exame gratuito, né, um incentivo que tinha alguns estabelecimentos que estava tendo tipo um local. Sabe aqueles lugares que quando você tá correndo, às vezes tem um standzinho de exame de sangue, de tirar pressão e tal? Sei. Tipo isso, só que dentro fazendo de umas campanas, né? Fazendo umas campanas, assim. E aí, nisso, né, eles distribuíam esses vouchers para incentivar, né, que fossem lá. E os médicos que indicaram lá para poder fazer, eles passaram a notar que os resultados estavam dando muito alterados. Todos os exames que aconteciam nesse lugar estavam dando alteração grande. E eles pediram, né, os mesmos exames
para serem feitos em outros laboratórios. E a partir daí, comparando os resultados, eles viram que as análises da Theranos não estavam nada confiáveis. Então, olha isso, brincando mesmo com a saúde das pessoas, né? Sim, brincando real. Brincando real. Eles, inclusive nesses lugares, eles estavam tirando tubo de sangue, saca? Com agulha mesmo, normal. E aí a justificativa era que para alguns exames ainda precisava, sabe? Só que foi descoberto que os testes, assim, grande parte era feito mesmo em máquinas de outras empresas, entendeu? Sim. Ai, que horror, gente. A investigação desse... Não, horrível. A investigação desse repórter revelou, assim, mentiras enormes de parceria deles com outros laboratórios farmacêuticos, as discrepâncias, assim, dos investimentos recebidos, vários testes que foram forjados, sabe? Tipo assim, um monte... Ele conseguiu destrinchar real, assim, tudo que estava acontecendo, sabe? E aí, no mês seguinte que saiu, né, essa reportagem, que começaram a ser expostas e tal, as coisas da Theranos, a acusação de fraude contra Elizabeth May. E aí, depois, em setembro de 2018, a Theranos decretou falência, né? Foi dissolvida. E aí, o julgamento, né? O que aconteceu? Ela foi acusada de 11 crimes e considerada culpada por 4 deles. Foram 3 acusações de fraude eletrônica e uma de conspiração para fraudar investidores. Ela ainda não foi detida, tá? Isso saiu agora, no início desse ano, esse resultado. E 2 meses já. Já estão no segundo mês do ano. Pois é. Né? Isso foi agora no início do ano. E aí a audiência da sentença está marcada para o dia 26 de setembro desse ano, às 1h30 da tarde lá, às 18h30 aqui, pelo horário de Brasília. Setembro? Estão dando tempo para ela fazer o quê? Viajar ao mundo? Despedir de todos os parentes vivos e os mortos também? Entendi, não. Sei lá qual é que é. Gente, longe demais. Mas aí a pena dela pode chegar a 20 anos de prisão e multa de $250 mil para cada crime. Putz. Minha filha, ela deve ser tempo pra ela juntar o dinheiro, né, de novo. Pra que ela fez isso? Devia estar lá, ter feito Stanford todo formado, entendeu? Aí, quem sabe, ela teria aí, enquanto tava fazendo a faculdade, indo testando aí a maquininha, entendeu? Aí, realmente, entregar um projeto de verdade, quem sabe, né? Bem isso. Não, e tipo assim... nas matérias que eu fui lendo, né? Igual eu falei, aqui eu enxuguei, gente. Eu falei igual pop na chuva e isso daqui tá enxugado, tá bem resumido. Mas, tipo assim, teve gente que suicidou depois disso, sabe? Nossa! O chefe do laboratório, acho, da Theranos, ele suicidou, sabe? Enfim, muita coisa aconteceu. A Elizabeth, inclusive, eu li que ela teve uma ideia lá na faculdade, que era algo tipo isso, né? E aí ela tentou conversar com a professora falou que não ia dar certo, passou para outro professor, e esse professor que virou o chefe do laboratório, entendeu? Loucuras. Tipo assim, envolveu muita gente, deu muita merda, sabe? Tipo, igual eu falei, naquela matéria do canal Tech, tá completão. Quem quiser ler assim na íntegra, tá tudo lá.
Eu acho interessante de falar isso mesmo, porque tanto eu quanto você, a gente fez um resumo do resumo, né? Porque a gente tá aqui para distrair vocês, mas não quer deixar vocês tristes também, de tanto que a gente fala. Mas é só entrar nos links das descrições do episódio. De todos os episódios nós deixamos as referências de pesquisa, e nesse não é diferente, a gente deixou as que a gente usou. E com certeza as matérias estão super completas lá e vocês podem destrinchar esses casos melhor. Gabi, então o que você vai contar pra nós agora aí, minha filha? Então, Thalita, assim, no caso, né, como eu falei antes, hoje eu vou contar sobre a maior fraude bancária do nosso país, né? No caso, o que você contou hoje teve a sorte de que foi descoberto um pouquinho antes delas, um pouquinho antes, não sei, né? Não sei quando ela entraria, né? Mas ela teve a sorte de ter sido descoberto antes de entrar na Bolsa de Valores. Ou azar, né? Depende do ponto de vista. Ai. E esse caso que eu vou contar, ele chegou a entrar na Bolsa de Valores, sim. E assim, vocês vão entender assim, a loucura que foi isso, tá? Não, vai ter muita gente que escuta a gente que vai lembrar também, né? Ah, vai, com certeza. Isso foi em 2008, né? Pois é. Isso rendeu até 2011. Eu lembro que todo mundo dizia: ai, que Batista faliu. Nossa, e eu lembro demais do, tipo, o povo botava muita fé no Ike Batista, tipo, meu Deus do céu, esse cara vai virar o cara mais rico do mundo e tal. Bem isso. Tinha um boom, assim, muito grande nele, né? Sim. Então conta, Gabi, qual é que é? Então, em 2008, o Ike Batista ele lançou a sua petroleira, chamada OGX, na Bolsa de Valores. Mas assim, quando ele lançou ela na Bolsa de Valores, ela ainda não era uma empresa ativa, ela ainda era uma empresa que era só um plano de projeto, né, que prometia ser a maior petroleira do mundo, prometia ultrapassar a Petrobras na época, né? E assim, mas primeiro nós vamos entender o contexto do mercado dessa época, tá? Por favor. Tá. O mercado, ele estava prestes a entrar naquela crise de 2008, sabe? Só que no momento pré-crise, tinha um otimismo muito grande assim entre os investidores, sabe? Principalmente os investidores estrangeiros, porque eles eram muito ativos aqui na Bolsa Brasileira. Então, eles tinham um otimismo muito grande em geral assim nos investimentos. E no Brasil, eles tinham isso principalmente em petróleo. Então, com esse grande otimismo que tinha, duas coisas aconteceram. Uma, teve um boom de entrada de empresas na Bolsa de Valores brasileira, que na época foi a maior alta assim, de empresas entrando na Bolsa de Valores da história do Brasil, né? E também, isso favoreceu muito o Ike Batista também, porque ele, além de botar isso nessa época, né, os investidores estrangeiros estavam muito, assim, querendo muito investir em petróleo, muito. Então, ele conseguiu levantar nessa entrada dele na Bolsa 6 bilhões de investimentos na Bolsa nessa época, na empresa OGX. Caraca, velho, só de entrar. Lembrando, sem produzir nada ainda. Nossa. Era só uma promessa nessa época, sabe? Ele tinha, assim, somente alguns relatórios, assim, bem otimistas, né? Sobre uma perspectiva futura. Tipo, nada concreto. O investidor de grande risco é bicho corajoso, viu? Não, é porque a pessoa que investe nisso, tipo assim, se tivesse algo concreto, né? É o mesmo caso da Elizabeth. É tipo assim, o cara sabe falar bem, porque pro cara não querer ver algo concreto, sabe? É igual aquele Shark Tank. Já viu o Shark Tank? Não sei, acho que não. É um programa, tem brasileiro também.
Mas é um programa onde vão uns caras que são investidores, né? Geralmente 2 homens e 2 mulheres, onde o pessoal apresenta algumas startups. E aí, se eles acharem que aquilo tem futuro, eles investem, entendeu? Eles dão as condições que eles querem, da mesma forma que o dono da startup dá condição. Tipo o programa do Roberto Justus. É tipo isso. Entendi. Tinha um dele assim, tinha? Só que... Ai, eu não lembro. Não, eu acho que tinha um dele que era mais ou menos isso mesmo. O povo ia lá apresentar a sua proposta de tipo assim, eu inventei uma cadeira voadora. Aí ele ia lá e via se valia a pena investir ou não. Aí eu tinha um programa assim. É tipo isso. Mas esses é mais de um, né? Não é só uma pessoa. E aí, a partir do que apresenta lá, né, que geralmente a pessoa leva algumas coisas mais concretas. Agora, tem gente que vai só no campo nas ideias, assim. Aí os caras não investem, sabe? Não investem. E é gente grande, sabe? Não é qualquer um que tá lá, saca? Sim. E aí, da mesma maneira, o povo que investiu na Elizabeth, sei lá, parece que eles fecharam os olhos, né? Mas assim, eu penso algumas coisas. Quem investe, assim, nessas coisas muito grandes, assim, no início, assim, pelo menos, são pessoas que têm muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Então, eu penso isso, né? São pessoas que tem dinheiro para 80 gerações dela e não sabe mais o que fazer com esse dinheiro, entendeu? Por isso que investe. E sem medo. Eu penso assim, que eu só teria coragem de fazer uma bobagem dessa se fosse assim, entendeu? Principalmente sem ler, sem ter certeza de que aquilo vai dar certo. Mas é por isso que a gente não é investidora de grande risco, né, amiga? Exato. Não é nem só a falta de dinheiro. É falta de coragem também. Porque eles têm que saber, né? Alto risco é alto risco. Pode dar tudo certo e você ganhar não sei quantos bilhões e pode dar tudo errado e você perder tudo e sair devendo até as calças. No caso do Eike Batista, acabou que... Esse primeiro investimento, pelo menos, quando eles entraram na bolsa, não era aberto assim para o público geral, sabe? Eu não sei explicar direito em questões assim, porque eu também não entendo muito sobre bolsa de valores e tudo mais, mas era tipo, você tinha um grupo exclusivo assim de investidores, sabe? Que poderiam investir se quisessem no projeto do Eike, entendeu? E ainda assim ele conseguiu 6 bilhões, imagina se fosse geral, assim, aberto, sabe? Uma coisa mais ampla. Pois é. Nossa Senhora. Mas, assim, como que ele enganou todo mundo? A questão ele era uma pessoa, igual a gente conversou aqui no início, era uma pessoa já super conhecida, sabe? Já super considerada importante. Era considerado um investidor nato, um cara que, tipo, tudo que ele tocava dava certo. Virava ouro. Então, assim, ele já tinha essa fama pra ele. Então, o povo, a primeira coisa que pensou foi, não, se ele que tá falando que vai dar tudo certo, vai dar certo. Entendeu? Já começou aí. E também ele teve um plus. Por quê? O governo federal da época botou muita fé nessa empresa. Então, acabou contribuindo para poder alavancar eles no mercado também. Nossa, entendeu? Então conseguiu investimento até do governo. E... Morta. Não lembrava disso. Eu não lembro 100% se ele conseguiu, mas eu acho que ele conseguiu sim, investimento do governo. Mas eu sei que eles apreciam muito juntos. Eu lembro até, tem fotos que eu vi ali e tipo da Dilma vestida com a roupinha assim da empresa e tudo, com aquele macacão assim, né? E tudo. E assim, eu sei que aparecia muito na TV, tinha muita coisa falando disso ligado ao governo, entendeu? Sim, era um grande investimento brasileiro, né? Sim. Tipo, algo que prometia. Pois é. E aí, assim, eu não sei se realmente eles investiram com dinheiro o governo ou não, mas só de botar fé neles
e deixar isso claro, assim, sabe? Mostrar na TV, mostrar entrevistas, tudo botando fé nisso, alavancou muito eles no mercado, principalmente no mercado estrangeiro, que era a maioria dos investimentos, né? Porque se você não é do país, mas vê o presidente do país super apoiando um projeto, você dá super credibilidade, você acha que aquilo ali é super válido, claro, né? Então, a não ser que seja hoje, né? Mas você entendeu, né? Na época, quando o presidente tinha credibilidade... Quando não era claramente um maluco. Ai, meu Deus, esse podcast vai sair do ar. Mentira. Vai ser censurado. Eu tô aqui pra falar bosta na internet, entendeu? Mas então, com isso, né, alavancou tudo. Então, igual no seu caso, como foi no seu caso, a mídia aqui também foi um super impulsionador, assim, de credibilidade, né, para as fraudes que viriam. Sim. Né? Então, assim, é o que a gente já discutiu antes, né? É importante eles estarem mais no foco de passar a verdade, né? Porque é complicado isso, né? Você tem uma responsabilidade aí com o público que como a gente pôde observar aqui, né? Muito grande. O dele ainda, pelo menos, foi petróleo, né? Assim, agora, o dela mexer diretamente com a saúde das pessoas, saca? E pelo que eu entendi, não, eu vi aí, ela já tava aí brincando com a saúde das pessoas, né? Porque quando é só no plano das ideias, é uma coisa, né? Não, chegou a fazer alguns dos exames. Pois é. E aí, quando o assunto é saúde, é um pouco complicado mesmo. Mas, de qualquer forma, né? Mexeu com o bolso das outras pessoas, a economia das outras pessoas, né? Porque, querendo ou não, a Bolsa de Valores, ela a Bolsa de Valores tem super credibilidade, né? Qualquer empresa que entra na Bolsa de Valores, normalmente é uma empresa que tem muita credibilidade. Sim, com certeza. Não é fácil. E assim, a gente sabe também que a Bolsa de Valor, ela dita muito também o mercado em geral, né? Porque a gente vive num mundo capitalista, então isso também afeta as nossas vidas de alguma forma, né? Seja pouco, ela influencia. Então, é meio chato isso aqui, de qualquer forma. Continua. Tá. Então, assim, com esse dinheiro da entrada da Bolsa, o que ele fez? Eles compraram alguns campos de petróleo e também eles também compraram alguns funcionários da Petrobras, porque, né, a ideia era ser a próxima Petrobras, né? Então, eles fizeram isso. E compraram funcionário, comprou. Contratou. Não, comprou funcionário. Sai dessa empresa e vem trabalhar para mim. Continua. Tá, deu para entender. Deu. Então, assim começou a movimentar, né, o mercado da empresa, né, e o Eike Batista, ele começou a soltar várias notas também, falando sobre as conquistas falsas, que nós já sabemos, né, então, assim, começou a falar várias coisas, e uma dessas declarações que ele fez é que ele tinha $1 trilhão em valor de petróleo nos campos deles, tipo, estocados, sabe? E toda essa promessa, tipo, e esses exageros que eles falaram, faziam o quê? Valorizavam eles na bolsa. Sim. E tudo isso acabou levando a empresa a um valor de mercado no ano de 2011. Eles chegaram a um valor de mercado de 75 bilhões de reais. Caraca. Numa empresa que mal tinha começado a produzir na época. Então, não, assim, que nem produzia, né? Não, então, como eu falei, quando eles entraram na bolsa, esses 6 bilhões que eles tinham arrecadado, eles compraram umas coisas, entendeu? Sim. Eles compraram alguns campos de petróleo, comprou também, igual eu falei, eles contrataram os funcionários, tipo assim, para começar a funcionar. E começaram a funcionar. Mas, tipo,
pro que eles estavam prometendo, não era nem 1%, né? Não era nada. Era tipo, uma empresinha começando a dar seus primeiros passos, entendeu? Sim. E eles conseguiram arrecadar 75 bilhões de reais, né? Que numa empresa que de 2008 até 2011 não tinha feito nada. E assim eles se tornaram a 8ª maior empresa da Bolsa. E na Bolsa Brasileira, no caso, né? E o Ike Batista, ele se tornou o 8º homem mais rico do mundo. Que a gente já sabe essa história. Pelo menos nós que vivemos essa época sabemos que era, nossa, reportagem para tudo quanto é lado. Todo dia saindo na televisão uma reportagem sobre o Ike Batista. Era, nossa, sempre. Todo mundo sabia quem que era o Ike Batista. Todo mundo falando que... E sabia que ele era riquíssimo. Igual eu falei lá em cima lá, que todo mundo achando que o cara ia virar o homem mais rico do mundo e tudo. Então, foi a partir daí que as coisas começaram a dar errado, né? Surgiram alguns relatórios de bancos ingleses, tá? Que revelaram que, na verdade, eles não tinham cerca de 1 trilhão de barris lá estocados, não. Apareceu que eles tinham somente 100 milhões de barris de reserva. Que não é nada, assim, comparado, né? Para trilhões, para milhão. E que os campos que eles tinham produziam menos da metade do que era esperado, entendeu? Nossa. No plano dele. E com isso, atrelado ao preço do petróleo, que estava caindo na época, porque a crise, igual eu falei, a crise de 2008 já estava acontecendo, né? Em um dia, as ações da OGX caíram 25%. Nossa Senhora. Os investidores devem ter ficado loucos. E em um só dia, o Ike Batista foi do 8º homem mais rico do mundo pro 42º homem mais rico do mundo. Ou seja, ele desceu demais. Aí, tipo assim, né? Oh, meu Deus. Ike Batista ficou pobre. É apenas o 42º mais rico do mundo. Coitadinho, vou lá enxugar as lágrimas deles com nota de 100. Ele faliu. Mas assim, depois veio descobrir, né, que ele já sabia de tudo, né, que a empresa ela não tinha esse potencial todo, que não tinha esses valores, que não tinha essa quantidade de petróleo, que não dava para ultrapassar a Petrobras também, sabe? Ele já sabia de tudo. E o pior, se ele só soubesse, beleza. Só que ele descobriu que o quê? Ele soltava as notas, fazendo as ações, né, valorizarem. E aí, ele ia lá e fazia o quê? Vendia as ações dele. Quando tava em alta na bolsa. Ou seja, ele fazia ela subir e tirava o dele. Sim, nossa. E ele manipulou várias vezes as ações, sabe? Para vender as ações dele. E ele inventava coisas. Tipo, falava assim, nossa, eu vou investir aqui na empresa, sei lá quantos de dinheiro, para poder a empresa evoluir ou para ela se manter, tipo assim, né? Falando que ia dar um dinheiro. Para melhorar, né? E tal. Então os investidores liam isso e falavam, olha, isso vai ser bom para a empresa. Então eles já iam lá e investia mais porque ia dar um retorno bom. E aí ele via subindo, via caindo dinheiro para ele. O que ele fazia? Ele só falou que ia investir, ele não investia, entendeu? Sim, aí ele trocava, vendia dele e bolsava. E assim, no final, ele foi processado e preso, né? Não só pela OGX, mas também pela Lava Jato, que é outra história que não cabe aqui, mas foram processos juntos, assim, que aconteceram, né? E a empresa dele, que tinha um capital de 5 bilhões de dívida por causa dele, né? Quando descobriram tudo, a empresa ficou com 5 bilhões de dívida, então ela não ia conseguir mais pagar essas dívidas, né? Então, o que aconteceu? As ações delas caíram 99%.
Caraca, Foi, véio. tipo, a maior queda da história da Bolsa de Valores. Também, né? Foi na Assim, hora que foi pro sol, minha filha. acabou que a empresa, ela conseguiu sobreviver, assim, sabe? Ela trocou de nome, trocou de dono, né? Agora ela chama Domo Energia. Mas ela ainda está, assim, e ela ainda tá na bolsa, mas assim, ela nunca vai conseguir se recuperar, né? Elas estão, pra você ter uma ideia, a empresa tá cotada hoje por 0,89 centavos. Gente. Bom, mas Pra só você de ver. estar na Bolsa de Valores já é alguma vantagem, né? Mas assim, foi uma destruição imensa, né, do patrimônio. Acabou com o negócio. Acabou mesmo, né, assim. Aí, assim, só pra vocês terem uma ideia de panorama, assim, a ideia do Ike Batista, que ele passava, era nós vamos ultrapassar a Petrobras, certo? Uhum. Então, assim, só pra você ter uma noção, hoje a antiga empresa do Ike, ela produz 1,8 milhões de barris de petróleo por ano, tá? E se ela quisesse ultrapassar a Petrobras, ela teria que fazer isso por dia. Por dia. Ou seja, foi uma grande fantasia mesmo, um grande surto em massa que nunca aconteceu e nunca ia acontecer. Olha que golpe, senhores. Pois é. O golpe tá aí. E caiu muita gente. E caiu. Nossa Senhora. Ai, Tatazinha. Depois desses casos incríveis, que tal a gente ir pra indicação? Bora, amiga. Bora pra indicação. Então pode começar, Tatazinha? Então, Gabi, a minha indicação dessa semana é um documentário que foi produzido pela HBO, né? Chama A Inventora, A Procura de Sangue no Vale do Silício. Ele é de 2019 e está disponível no HBO Max. Esse documentário, ele conta a história da Elizabeth, né, e da Theranos. Ah, bacana. E mostra, tipo assim, os bastidores do desenvolvimento da startup, mostra como que tanto os funcionários quanto os investidores, né, a opinião pública, os líderes mundiais caíram na história, sabe? Mostrando, tipo assim, a empolgação e a perspectiva. Eu tenho muita dificuldade para falar essa palavra. Bacana. Que eles tinham em cima disso, sem saber se era real, sabe? Aquele nível de tecnologia. Sim. E esse documentário, ele acaba sendo um alerta, né? Principalmente sobre essa cultura do Vale do Silício, onde vários, né, empreendedores acabam criando essas narrativas, né, essas histórias assim de uma coisa milagrosa sem ter base técnica nenhuma. Sim. E outra indicação, Gabi, que ainda não foi lançada, mas está em processo, né? Um longa-metragem que vai ter, produzido pelo Netflix. A Jennifer Lawrence vai ser quem vai fazer a Elizabeth Holmes. E esse filme vai ser dirigido pelo diretor e roteirista Adam McKay. Né, eles fizeram juntos aquele filme Não Olhe Pra Cima. Esse filme é bom, viu? Nossa! Eu gostei. Então... Há controvérsia, né? Tem gente que acha maravilhoso, tem gente que acha ruim. Não tem, 880, mas eu gostei muito. Eu não posso dizer nada, eu não assisti ainda, mas como eu sei que galera já assistiu, é uma referência pra quem viu. Ah, tá. E o título, né, vai ser Bad Blood, que a tradução literal, né, é sangue ruim. E ele vai ter como base o livro Bad Blood, Fraude Bilionária no Vale do Silício, que é do jornalista aquele que
saiu desvendando tudo, sabe? Saiu expondo tudo da empresa. Bacana, bacana. Isso vai ser bom. Parece que vai ser muito bom. Então, assim, Thalita, seguindo mais ou menos essa lógica sua, vai lançar também no Hulu. Eles até já liberaram o primeiro trailer deles lá, uma minissérie também sobre ateranos e a história da Elizabeth. E, assim, vai se chamar... Ai, meu Deus, em inglês, não é comigo. The Dropout. Dropout. The Dropout. The Dropout. É isso, entendeu? Meu inglês impecável do Duolingo está funcionando, só que não. Mas é isso, parece ser bacana também. E vai ser com a... Qual é o nome dela, gente? Já esqueci o nome da mulher. Ela chama Amanda Seyfried. Isso, Amanda Seyfried. Essa menina é muito boa também, nossa. E eu gostei. Gostei das duas escolhas de atrizes. Acho que combina com a Elizabeth. Eu também gostei bastante. Então, e minha outra indicação também será um documentário, porque vivemos de documentário nesse podcast, né? Que se chama Indústria Americana. É um filme é um documentário de 2019. Até ganhou um Oscar em 2020. É muito bom, tem na Netflix, vocês podem assistir, sabe? Tipo, eu escolhi ele porque ele é dessa época da crise de 2008, sabe? Assim. Então achei que casava aqui, por a gente ter falado de um caso que aconteceu, pegando essa crise também, né? E ele mostra a diferença, assim, de sistemas de produção entre as culturas dos Estados Unidos e da China. Então, assim, é uma empresa, ele mostra uma empresa que ela faliu, né, na época lá da crise de 2008, e ela mostra quando uns investidores chineses, eles assumem o controle dessa empresa, que antigamente era americana, né? Então a gente consegue ver esse contraste, sabe? Essa mudança de dinâmica de jornada de trabalho, das condições de trabalho e tudo mais, a gente consegue ver muito esse contraste, assim. Ele é um documentário, assim, que eu acho que ele não perde a mão, assim, no sentido de escolher um lado, sabe? Do que quem tá certo ou quem tá errado, sabe? Então eu acho isso muito bacana. É bom quando é mais imparcial. Isso. Então eu acho bem bacana isso, sabe? Que ele mostra as realidades, mas você vê que eles não estão puxando o saco de ninguém, entendeu? Então, eu achei ele bem legal. Tá no Netflix, e não é à toa que ele ganhou um Oscar, né? Então, é isso. Gente, assistam. Com certeza, vou assistir. Então foi esse o episódio de retorno, Thalitinha. É isso, gente. Nossa, eu tava com saudade de ficar falando aqui com vocês, né? De ficar tensa esperando ser cancelada. Enfim. Ai, Thalita, relaxa, ainda não somos famosas o suficiente para sermos canceladas. Um dia, quem sabe, né? O sonho é ser famosa o suficiente para ser cancelada pelo meu passado. Meu Deus. Alguém um dia vai fuçar o meu Twitter. Nossa, vou ter que excluir meu Twitter real. Ai, o Deus. seu ainda é fechado, né, Gabriela? É fechado por precaução, né, amiga? Não dá. Não dá, porque o passado me condena. E é sobre isso. E tá então, tudo bem. Nem tanto, mas beleza. Mas, gente, é isso. Estamos de volta oficialmente. De voltas de verdade. Então, vocês já sabem, toda quinta-feira tem episódio novo pra você. Episódio fresquinho, lindo e maravilhoso. Então, por favor, vou reforçar com vocês. Não deixem de ir lá nas nossas redes sociais, no Instagram, que é JacoCast, entendeu? Pra você mandar uma sugestão pra gente de tema, contar uma história aleatória, entendeu? Ou seguir a gente. Avalia a gente lá no Spotify também.
que eles estão com o esquema de estrelas, né? Então dá lá 5 estrelas pra nós, entendeu? Isso. E vai lá no YouTube, curte os vídeos, né? Se você não tiver com tempo, não precisa ouvir toda ali inteirinha naquela hora, não. Mas dá uma curtidinha, dá uma ajudinha aí pra nós. Isso. E não esquece também que o nosso e-mail é jacocast.contato@gmail.com e você está livre para mandar qualquer besteira lá pra gente. Menos nudes, obrigada. Manda nude da alma. É isso. Enfim. Então é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo programa. Tchau. Bye, bye.